Olá, bom dia professor. Eu sou o César Peta e vou falar sobre a Fusion Chart. Quem a criou e quando? Foi criada em 2001, quando o Pallab Nathan tinha 16 anos na Índia. Em 2020, a empresa Hydra Inc. adquiriu a Fusion Chart. Logo, é esta quem faz a manutenção e o upgrade. Há mais de 800 mil developers em mais de 28 mil empresas, incluindo a Facebook, Apple, Microsoft, Google e muitas outras que usam a Fusion Charts. Por que foi criada esta solução? Atualmente, a representação gráfica é um importante recurso para análise de dados e tratamento da informação. O modo de representação de dados estatísticos de maneira visual possibilita um novo ponto de vista na interpretação deste tipo de informação. Portanto, com o desenvolvimento de software capaz de realizar a reconversão de informações em gráficos, o esforço para a interpretação desses massas de dados foi reduzido. Com o aumento da capacidade computacional, esse tipo de conversão de dados foi incorporado nas aplicações online. A Fusion Chart Suite é uma coleção de 4 produtos, cada um dos quais ajuda a gerar diferentes tipos de gráficos ou mapas em aplicativos da web. As visualizações são renderizadas usando Adobe Flash e o JavaScript, neste caso o HTML5. Os 4 produtos são o Fusion Charts XT, o Fusion Widgets XT, o Power Charts XT e o Fusion Maps XT. Qual é a sua proposta de valor? Como o Fusion Charts é baseado na plataforma Adobe Flash, oferece muitas opções interativas que as soluções tradicionais de gráficos com base em imagens não podem oferecer. Como podemos ver nos quadros que estão no slide, o mais interessante desta framework é o Real-Time Charts e o que pode ser exportados os gráficos como imagem ou como PDF. Reduz a carga nos servidores. Em sistemas tradicionais de gráficos baseados em imagem, os gráficos são gerados como imagem no lado do servidor. Portanto, para cada gráfico que é preciso para servir a um usuário, ter-se-á que construir imagens complexas no servidor e, em seguida, transmiti-las ao cliente. Quando a necessidade de hora é alta, esse pode ser um recurso caro no servidor, pois a criação de imagens exige muito do servidor. A Fusion Chart traz um grande alívio, pois todos os gráficos são renderizados no lado do cliente usando a plataforma Adobe Flash amplamente instalada. O servidor é responsável apenas por transmitir os ficheiros SWF pré-construídos e ficheiros de dados XML para os visualizadores finais. A partir daí, o Flash Player assume a responsabilidade de renderizar os gráficos. Além disso, os ficheiros SWF do gráfico podem ser armazenados em caché para que possa apenas ser necessário atualizar os dados e não enviar os ficheiros SWF do gráfico todas as vezes. Também é fácil de usar. A Fusion Charts torna o processo de criação de gráficos uma boa experiência. Como ele usa o XML como interface de dados, tudo o que é preciso fazer é converter os dados em XML usando uma linguagem de programação. O poder. A Fusion Charts pode produzir 90 tipos de gráficos diferentes e se integra a um grande número de plataformas e estruturas, oferecendo uma grande flexibilidade. Um recurso que ajudou a tornar a Fusion Charts muito popular é que, em vez de começar cada nova visualização do zero, os developers podem escolher entre uma variedade de modelos de exemplo ao vivo, simplesmente conectando as suas próprias fontes de dados conforme necessário. A Fusion Chart Suite permite configurar o gráfico de qualquer maneira, seja funcional ou visual. Pode-se configurar os gráficos por meio de atributos, adicionar camadas por meio de anotações ou construir visualizações complexas usando APIs. Também funciona em uma variedade de plataformas. Independentemente de qual linguagem de script do servidor está a ser usado, a Fusion Chart pode ser usada para criar gráficos.
Como a Fusion Charts usa o XML como interface de dados, pode ser executada em qualquer servidor e em qualquer linguagem de script. Além disso, para visualizar os gráficos, os usuários só precisam ter o Adobe Flash Player 8, que é um dos plugins do navegador mais usados do planeta. Os pontos fortes são que tem Real-Time Charts, 3D Chart e muitas outras ferramentas. Como a interface de comunicação é feita por meio de XML ou JSON, o Fusion Charts pode ser utilizado por qualquer linguagem de programação que possa representar os dados por meio desses dois padrões. Além disso, essa ferramenta possibilita a interação com os gráficos gerados, permitindo a operação de drill down e detalhamento da informação. Finalmente, e por último, o custo de processamento do servidor é reduzido, pois os gráficos são processados na máquina do cliente. Também tem controles intuitivos, tem relatórios de negócios organizados, que isto é que pode-se analisar ao Big Data e visualizar esses variáveis usando gráficos adequados. E por último temos os dados acessíveis da empresa, onde os developers podem acessar aos relatórios a qualquer hora e em qualquer lugar. Os pontos fracos que alguns usuários disseram são que ele tem alguns problemas com a capacidade de responsive e não é o mais fácil de configurar. Outro diz que gostaria de ter mais controle de dimensionamento, controle de preenchimento, espaçamento e alinhamento, que gostaria de ter mais gráficos móveis online. E por último tem outro que diz que acha que a qualidade da documentação online é inconsistente. Tem várias alternativas além do Fusion Charts, que podem ser o Height Charts, Google Charts e o Chart.js, mas mesmo assim o Fusion Charts é o melhor. O custo é que a Fusion Charts tem uma versão de teste. Este teste não tem nenhuma restrição de recurso ou data de expiração. A única coisa é que os gráficos na versão de avaliação possuem Fusion Charts impressos no gráfico, que podem ser removidos adquirindo uma licença do Fusion Charts. Nesta imagem podemos ver os planos. Tem um para só um developer, outro para 5, outro para 10 e outro para uma empresa. A instalação, agora vamos falar sobre a instalação do Fusion Charts. Para isto é só preciso criar uma pasta chamada Fusion Charts. Esta pasta conterá todos os ficheiros SWF e JavaScript do Fusion Charts, que neste caso são a ficheiro Fusion Charts Core. E por último é só copiar todos os ficheiros SWF e JavaScript na pasta de instalação Fusion Charts para a pasta Fusion Charts recém-criado. A pasta Fusion Charts também contém 6 ficheiros JavaScript que ajudam na incorporação e configuração de gráficos, além de renderizá-los em JavaScript quando visualizados em dispositivos que não suportam Flash. Esses ficheiros são os que estão no slide. Também, cada gráfico no Fusion Charts é alimentado por dados. Esses dados podem ser estáticos e codificados manualmente ou gerados dinamicamente por scripts ativos que estão conectados a uma database ou serviços da web. E por último, vou mostrar um exemplo que neste caso vamos usar um tipo de gráfico do Fusion Charts que é o Column 3D. Para isto temos um código XML, que todos os ficheiros XML do Fusion Charts começam com o elemento chart. Os atributos do elemento chart ajudam a configurar as propriedades funcionais e cosméticas do gráfico. Se os atributos não forem definidos, o gráfico assume os valores padrão para cada um deles. E cada linha de dados no gráfico é representada pelo elemento set, como podemos ver no código.
O atributo label define o rótulo de texto para cada ponto de dados e o atributo value define o seu valor, que neste caso temos um prefixo que é o símbolo do dólar. Para escrever o código HTML e JavaScript para incorporar este gráfico, só é preciso importar a framework functioncharts.cs. Logo temos um div com o ID chart container que só vai ser mostrado no caso de acontecer qualquer erro. Depois temos um construtor para a function charts, onde os parâmetros são o caminho e o nome do ficheiro SWF do gráfico, o ID do gráfico, a largura e altura em pixels, mas também pode ser colocados em percentagem, o modo de depuração, que neste caso 0, e mostrar os erros de que aconteceram. E por último temos um que é no caso que se quiséssemos que o Fusion Chart se comunicasse com o JavaScript. A seguir, depois que o gráfico é construído, informamos ao gráfico de onde obter os dados. Usamos um caminho relativo para a data XML, pois ele é armazenado na mesma pasta. Aqui podemos ver que tem o mychart.set.xml URL e o nome do ficheiro. E finalmente, para renderizar o gráfico no div que foi criado anteriormente, que é o ID chart container, é usada a função render e passa para ela o ID do div. Assim ficaria o nosso gráfico. Também é possível fazer o mesmo, mas só com JavaScript. Tem o código aqui. É o mesmo, só que com JavaScript. Também pode ser feito o mesmo, mas usando o método dataString, que tem a mesma lógica, só que neste caso temos o mychart.set.xmldata, que tem como parâmetros o código XML. E por último, temos outro exemplo, que são gráficos usando várias colunas, que neste caso temos categorias e cada uma delas tem duas colunas com o seu respectivo valor. Temos uma que é o FOD Products e outra que é o Non-FOD Products. Assim ficaria o nosso gráfico. Isto tudo. Muito obrigado, professor.